Graça e paz para todos os irmãos, todos aqueles que me assistem nesse momento. Amados, há uma pergunta que não quer calar. Por que a morte não matou, não venceu, não matou o Senhor Jesus Cristo? Mas antes que eu responda essa pergunta, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho. Vamos lá. Por que a morte não venceu, não matou o Senhor Jesus Cristo, já que ele veio nesse intuito de passar pela morte? Já que o salário do pecado é a morte, e quando o apóstolo São Paulo proferiu no capítulo de número 6, versículo 23 de aos Romanos, ele falava não somente de uma morte física, mas também de uma morte eterna. Logo após a queda do primeiro Adão no Éden, todos nós estávamos condenados à morte, não somente a física, como a morte eterna. Teria que alguém perfeito, ou seja, o segundo Adão se apresentando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para nos livrarmos da condenação da morte. Mas por que ele sofreu tanto desde o Getsemane até quando ele chegou no tronco, passou pela quarentena? Por que a morte não matou ele imediatamente? A Bíblia diz que Judas ele chega com a guarnição até o Getsemane, e a partir dali eles prendem o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele, a partir daquele momento, ele começa a sofrer algumas torturas psicológicas até ele ser julgado. E diz a Bíblia que logo após ele chegar até Pilato, Pilato joga ele para Herodes, Herodes joga ele para Pilato novamente, ali começa a tortura. E a tortura que o Senhor sofreu levou cerca de 6 horas. E não foi uma tortura simples, porque agora não era mais uma tortura psicológica, mas sim uma tortura física. Queridos, o Senhor passou por uma quarentena, 39 açoites, 6 horas de sofrimento. Desde a hora terceira ou a hora terça até a hora nona. Desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. O Senhor foi torturado e açoitado. E não foi qualquer tipo de açoite. Na ponta do chicote que o Senhor foi açoitado tinha bolas de chumbo com lasca de ossos. E aqueles ossos e as bolas de chumbo cravavam na carne dele, atingindo os nervos, atingindo a carne, a pele, chegando até os ossos do Senhor. E ali ele começou a sofrer trombose. E o seu sangue começou a engrossar devido ao coágulo. E ele passou por coagulação sobre o seu sangue e sentiu algumas câimbras, porque devido à falta de circulação sanguínea, a febre que atingiu o Senhor Jesus Cristo ultrapassou os 40 graus. Aí você pergunta, mas ele sofreu tanto, sofreu isso tudo e não morria? 6 horas de tormento, gente, não é para qualquer pessoa. Nenhum mortal resiste passar por 6 horas de tormento pelo que Cristo passou e não morrer. Um mortal qualquer não suportaria nem sequer 1 hora de relógio, devido à tortura intensa. E o Senhor, ele passando por 6 horas, fraco, colocaram uma partícula da cruz sobre os seus ombros, e ele andando na via dolorosa, derramando sangue,
sofrendo hemorragia intensa sobre o seu corpo, e a morte não conseguia matar ele. A morte não conseguia tirar a vida dele. Por quê? Porque, eu vou responder agora, porque a morte só mata quem tem pecado. E o Senhor, Ele é perfeito. Aí você me pergunta, mas por que, já que Ele levou sobre si, tomou sobre si todas as nossas iniquidades? Não é isso que diz Isaías, capítulo de número 53, versículo 6, que Ele tomou sobre si, levou sobre si todas as nossas iniquidades, ou seja, todos os nossos pecados Ele tomou sobre si. Já que Ele tomou sobre si, Ele não tinha pecado, não. O pecado não era dele, o pecado era nosso. É por isso que a morte não conseguia vencer, matar o Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo Ele tomando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas o pecado não era dele, o pecado era nosso. E diz a Bíblia que Ele se rende. A morte não tendo poder para vencê-lo, aí o Senhor se rende, porque não foi a morte que matou Jesus, foi Ele que se rendeu. Isso chama, sabe, conjuração do verbo. Alguém ter poder de entregar sua vida sem cometer suicídio, ou sem se suicidar. Nem o mortal tem poder de tirar, entregar sua vida sem cometer suicídio. Somente alguém que é o próprio Deus tem este poder. Teve este poder de entregar sua própria vida. Somente Ele teve esse poder de entregar sua própria vida sem cometer suicídio. Porque nenhum mortal tem este poder. Se o mortal for entregar sua própria vida ou tirar sua própria vida, ele está cometendo um suicídio. Mas não, ele entregou a sua própria vida, porque a morte não tinha o poder de matá-lo. Mas se ele veio cumprir essa missão, então ele se rende, ele se entrega. E aí, após ele se render, ele entrega após entregar seu espírito ao Pai, quando ele diz na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele morre, adormece e morre. Ou seja, ele entregou a sua própria vida por causa do nosso pecado. A partir daquele momento, todo o sacrifício foi aceito, porque o Cordeiro entregou a sua própria vida, o Cordeiro perfeito, para nos libertarmos, para nos dar vida. E a Bíblia diz que através da sua morte, a sua ressurreição, hoje nós temos vida eterna. Porque o apóstolo São Paulo proferiu que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual dom gratuito? É a sua graça, o próprio Cristo. E após a sua morte e ressurreição, hoje temos vida. E vida com abundância. E ali Ele prometeu e nos deu o direito de vida eterna. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo e ativar o sininho. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.